Olá, meu nome é Flávio Faur, sou advogado e especialista em direito das famílias, inventário judicial e extrajudicial. Tem uma decisão muito interessante do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que envolve relação familiar. Vejam que interessante a decisão da ministra Nancy Andrighi. A questão é a seguinte: era um neto que ele queria ser reconhecido filho de seus avós. Exatamente isso. Os avós e esse neto, na verdade, existia uma relação familiar muito além da relação avoenga, né? Que é a relação chamada entre netos e avós. Ele entendia aqueles avós como verdadeiros pais dele. E aí ele propôs uma ação querendo o reconhecimento da paternidade socioafetiva dos avós em relação a ele. Se nós formos ver, e assim foi o entendimento na primeira instância, no qual entendeu a juíza pela impossibilidade, porque pelo ECA realmente não é possível os avós adotarem os netos, mas isso no ECA. E o que é o ECA? É o Estatuto da Criança e Adolescente, no qual regula leis para crianças e adolescentes. O próprio nome da lei versa sobre essa questão. Só que esse neto, ele tinha mais de 18 anos. Então o ECA não se aplicava a ele. E existe uma diferença entre a adoção e o reconhecimento da paternidade socioafetiva, no qual, na adoção, existe a destituição do poder familiar. Os pais anteriores, ou o pai ou a mãe, são destituídos. Eles deixam de ser pais. Já a paternidade ou a maternidade socioafetiva, não é necessário que haja a destituição do poder familiar, seja do pai biológico, seja da mãe biológica. E sob esse fundamento, a ministra Nancy Andrighi entendeu pela possibilidade desse neto ser reconhecido como filho dos seus avós e não mais como neto. Interessante, muito interessante. É muito técnico, né? Essa decisão é muito técnica, porque ela tem base na lei. Agora, existem implicações muito importantes, né, dessa decisão, porque o anterior neto e agora filho dos seus avós, né, os avós deixam de ser avós e passam a ser pais desse neto, ele passa a ter, agora filho, de toda a questão sucessória. Ele passa a ser herdeiro dos seus antigos avós e atuais pais, em concorrência com a sua mãe biológica. Veja que interessante. O direito é fascinante, muito fascinante. Bom, qualquer dúvida, meu escritório de advocacia, Faur Advocacia, está à sua disposição. Nos vemos em breve.